Olá, meu nome é Vinícius Prado, sou aluno de doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, onde sou orientado pela professora doutora Letícia Cruz, e vou iniciar agora a apresentação do meu trabalho, intitulado Hidrogel, de base nanotecnológica, contendo indol 3-carbinol, atenua o estresse oxidativo e acelera a cicatrização em um modelo de feridas cutâneas em ratos. A pele humana é um dos maiores órgãos do nosso corpo e é estruturalmente organizada em três camadas. A epiderme, camada mais superficial, composta majoritariamente por queratinócitos. Posteriormente, nós temos a derme, composta por fibroblastos, e a hipoderme, que é a camada gordurosa. Essa complexa organização estrutural caracteriza a pele como a principal interface entre o meio interno e externo do nosso organismo. Além disso, ela exerce um autocontrole da permeabilidade de substâncias e protege o nosso corpo contra agentes nocivos externos. Em conjunto, essas características visam manter a homeostasia do tecido cutâneo, bem como do nosso corpo como um todo. Entre os eventos que podem afetar essa homeostasia, eu destaco as feridas cutâneas. Feridas cutâneas podem ser denominadas como toda e qualquer ruptura da integridade da pele, e podem ser causadas por cirurgias, acidentes, lacerações, queimaduras, condições patológicas, como as feridas diabéticas. Imediatamente após a formação de uma ferida, inicia-se o processo de cicatrização. O processo de cicatrização compreende 4 etapas: a homeostasia da hemorragia no local lesionado, uma fase inflamatória, proliferação celular e a remodelação do tecido lesionado. Dentre essas fases, eu destaco a fase inflamatória, onde há uma expressiva migração leucocitária e, consequentemente, ocorre uma expressiva geração de espécies reativas, podendo então levar ao desenvolvimento de um quadro de estresse oxidativo local, o que vai retardar o processo de cicatrização cutânea. Logo, existe a busca constante por novos regimes terapêuticos que possuam a capacidade de favorecer o processo de cicatrização. Nesse contexto, eu destaco o composto fenólico indol 3-carbinol, que a partir desse momento eu vou passar a chamá-lo de indol, que é uma substância que apresenta distintas propriedades farmacológicas, nas quais eu destaco o potencial antioxidante, anti-inflamatório e antinociceptivo. No entanto, essa substância apresenta relevantes limitações físico-químicas, como uma baixa biodisponibilidade devido à sua natureza lipofílica, a sua instabilidade química, além disso, é uma substância fotolábil. Visando contornar essas limitações, nesse estudo, propomos a veiculação do indol em nanocápsulas poliméricas. Nanocápsulas poliméricas são compostas por um invólucro polimérico e um núcleo oleoso, onde a substância em estudo vai estar dispersa ou solubilizada no núcleo oleoso ou aderida às paredes poliméricas. Esses sistemas nanoestruturados vão exercer um controle na liberação da substância ativa, aumento da biodisponibilidade e também aumentam a estabilidade físico-química da substância em estudo. Quando propomos nanocápsulas poliméricas para o tratamento de feridas cutâneas, temos como vantagem um controle na liberação da substância ativa, um aumento da biodisponibilidade no sítio lesionado e também um aumento e uma modulação da permeabilidade das camadas da pele. Logo, destacamos que o desenvolvimento de nanocápsulas poliméricas contendo indol é promissor, visando o manejo terapêutico de feridas cutâneas. No entanto, eu ressalto que essas formulações são obtidas na forma líquida, o que dificulta a sua aplicação tópica. Por isso, nesse estudo, propomos a incorporação desses nanocarreadores em formas farmacêuticas semissólidas, como os hidrogéis. Os hidrogéis são obtidos a partir do emprego de agentes espessantes, dentre os quais eu destaco polissacarídeos de origem natural, como a goma alfarroba. Considerando esses fatores,
O objetivo desse trabalho foi desenvolver hidrogéis contendo nanocápsulas de indol e avaliar o potencial cicatrizante da formulação em um modelo de feridas cutâneas em ratos. Em relação à metodologia, inicialmente foram preparadas suspensões de nanocápsulas contendo indol pela metodologia da deposição interfacial do polímero pré-formado, onde foram preparadas suspensões de nanocápsulas contendo indol na concentração de 0,5 mg por ml. Para fins comparativos, formulações sem o indol foram preparadas e chamadas de brancas. Posteriormente, essas formulações, que são obtidas na forma de suspensões líquidas, foram espessadas usando goma alfarroba, com auxílio de grau e pistilo de vidro, visando obter os hidrogéis. Logo, foram desenvolvidos 4 formulações. Um hidrogel contendo as nanocápsulas de indol, um hidrogel contendo as nanocápsulas branca, o hidrogel contendo o indol na sua forma livre e o hidrogel veículo. Após o desenvolvimento, essas formulações foram caracterizadas quanto ao tamanho de partícula e índice de polidispersão das nanocápsulas que foram incorporadas no hidrogel. Também foram avaliados os valores de pH, espalhabilidade e o teor de indol. Em relação aos resultados da caracterização desses hidrogéis, o conteúdo de indol foi próximo ao valor teórico para ambas as formulações, pH na faixa neutra, compatível com a aplicação para a via pretendida, que é a via tópica, tamanho de partícula na faixa nanométrica, em torno de 130 a 160 nanômetros, o índice de polidispersão inferior a 0,3 e um fator de espalhabilidade apropriado para uma formulação pretendida para aplicação tópica. Na sequência, avaliamos o potencial cicatrizante em vivo dessa formulação em um modelo de feridas. Para isso, foram utilizados ratos Wistar machos, adultos, pesando de 200 a 220 gramas. Eu ressalto que esse projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Em relação ao protocolo experimental, nós tivemos 6 dias de experimento. No dia 1, os animais foram submetidos a uma indução da ferida, onde para isso foi realizada uma incisão na região dorsal, com um tamanho de 2 centímetros quadrados. A partir do dia 1 até o dia 5, os animais foram tratados com os diferentes hidrogéis propostos, na quantidade de 0,5 gramas, que foi aplicado diretamente no sítio lesionado, uma vez ao dia por 5 dias. No dia 6, a região da ferida foi fotografada para mensurar o tamanho da ferida, e após os animais foram mortos para remoção do tecido de cicatrização. Nesse tecido de cicatrização, foram então determinados parâmetros de estresse oxidativo. Em relação aos resultados, inicialmente eu apresento o gráfico que representa o tamanho da ferida, onde eu chamo a atenção para o dia 6, no qual demonstra que todas as formulações foram efetivas em reduzir o tamanho da ferida. Sobretudo, houve uma maior relevância para o hidrogel contendo indol na sua forma livre. Em relação aos parâmetros de estresse oxidativos avaliados no tecido de cicatrização, aqui eu apresento em vermelho os marcadores de dano oxidativo e em verde os marcadores de defesa antioxidante. No gráfico A está expresso os níveis de TBARS, onde a gente consegue observar que o hidrogel contendo as nanocápsulas de indol foi efetivo em atenuar os níveis de TBARS em comparação com o grupo controle. No gráfico B está expresso os níveis de proteína carbonila. Conseguimos observar que os hidrogéis contendo as nanocápsulas de indol foram efetivos em reduzir os níveis de proteína carbonila de forma mais significativa quando comparado ao grupo controle. E no gráfico C está expresso os níveis de espécies reativas,
onde nós conseguimos observar que os animais que foram tratados topicamente com os hidrogéis contendo as nanocápsulas de indol foram mais efetivos em reduzir os níveis de espécies reativas quando comparado ao grupo controle. Em relação aos marcadores de defesa antioxidante ilustrados aqui em verde, o gráfico D representa a atividade da enzima catalase, que foi observada uma redução na atividade dessa enzima para os animais que receberam indol na sua forma nanoencapsulada. No gráfico E está demonstrado os níveis de TOs não proteicos, onde nós conseguimos observar que houve uma redução significativa desse marcador para ambas as formulações, e no gráfico F está expresso os níveis de vitamina C, no qual não foi observado nenhuma diferença significativa para ambos os grupos. Portanto, concluímos que todos os tratamentos aplicados pela via tópica no presente estudo foram efetivos em impedir o aumento da região da área da ferida. As feridas tratadas com os hidrogéis contendo as nanocápsulas apresentaram menores danos oxidativos na fase aguda de cicatrização. O tratamento com nanocápsulas de indol apresentou reduzida capacidade antioxidante no tecido cicatricial, possivelmente em decorrência de um menor processo inflamatório, e a incorporação do indol em nanocápsulas poliméricas é promissora como um agente cicatrizante em feridas. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Maria, ao meu programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, ao meu grupo de pesquisa, Labtec, à CAPES e ao comitê científico desse evento. Algumas referências que eu utilizei para a preparação dessa apresentação. E muito obrigado.